conselheiro Valmir, conselheira Dulce. Bom dia, doutor presidente. Bom dia, Érica. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web. Havendo quórum regimental estando presente o Ministério Público, declaro aberta a 108ª sessão da segunda Câmara deste Tribunal. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da 107ª sessão, realizada no dia 31 de maio deste ano. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora ao julgamento dos processos. Processo número 135.032/2019, que tem como relator o nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, a quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu gostaria que, ouvido do Ministério Público de Contas, Vossa Excelência e a nobre conselheira Dulce, gostaria de julgar em bloco os seguintes processos: 135.032, 136.014, 136.133 e 136.452. Ou seja, são os processos, os itens 1 a 3 da pauta. 1 a 4. 3 da pauta. 1 a 4. 1 a 4, né? Da pauta. Pois não, conselheiro. Doutor João Isidro. De acordo, senhor presidente. Conselheira Dulce. De pleno acordo, estamos. Também estou de acordo, conselheiro. Pode prosseguir com o seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao relatório. Tratam os presentes processos de aposentadorias de servidores públicos estaduais, conforme as análises técnicas, ou seja, as análises técnicas prosseguidas pela 4ª EGCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Passar a palavra ao novo procurador, doutor João Isidro, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, antes de fazer o pronunciamento, eu gostaria de registrar que o processo 2 da pauta, aposentadoria voluntária integral da servidora Maria Elcimar da Silva, conforme está na pauta, na verdade, Maria Elcimar da Silva Apolinário. Então, para fins de decisão, de acordo e de correções futuras, deve ser feito o acréscimo ao nome da servidora. Todos os processos em julgamento tratam-se de aposentadoria voluntária integral de servidores da Secretaria de Estado de Educação, no cargo de professor, 30 horas, classe 2, referência J, com exceção do processo 136.133, de Eleimar Said, que o cargo é de professor nível superior, 30 horas, classe 1, ao invés de classe 2, referência J também, e o fundamento é invalidez. Em todos os processos, o parecer ministerial, os pareceres ministeriais, seguiram a orientação da área técnica, que, após confirmar o cumprimento das exigências legais atinentes à matéria, opinou, e esse é o nosso pronunciamento, pela legalidade e registro das aposentadorias neste tribunal. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, doutor João. Passo a palavra ao nobre relator para pronunciamento do seu voto. Obrigado, senhor presidente. Seguindo o pensamento do Ministério Público, o pronunciamento do Ministério Público, visto e analisado os presentes processos e ainda consubstanciado as análises técnicas da 4ª EGCE, bem como nos outros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando 1, pela legalidade e registro das aposentadorias. 2, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Acre Previdência para as providências cabíveis. 3,
pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como vota, senhor presidente, senhora conselheira Dulcineia? Obrigado, conselheiro relator. Em votação, conselheira Dulce. Acompanho os votos do conselheiro relator, excelência. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora ao processo número 129.466, que tem como relatora a nobre conselheira Dulcineia Benício, a quem passo a palavra para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer um adendo aqui, o seguinte, justamente aquela questão do processo 2 da pauta aqui, no item 2, o nome, a correção do nome da Maria Elcimar da Silva Apolinário, no caso. Da sua Maria Alcimara da Silva. Falta o Apolinário. Só isso. Ok, presidente. Muito obrigado, senhor presidente. A senhora Érica já tomou, anotou. Excelência, eu gostaria de votar também em bloco os processos de minha relatoria, que são do 5 ao 14 da pauta. O processo que é o 129.466, até o processo 138.120. São todos de aposentadoria. Doutor João Zido. Acordo, senhor presidente. Conselheiro Valmir. Concordo, senhor presidente. Também estamos de acordo, conselheiro. Pode prosseguir com o seu relatório. Obrigada, senhor presidente. Um bom dia a todos. Querido procurador doutor João Isidro, querido conselheiro Valmir, doutora Érica, nosso presidente, um bom dia a todos que nos ouvem também pela rádio web. Senhor presidente, trata-se de apreciação da legalidade de registro, aqui de aposentadorias, o primeiro da senhora Maria Ramos dos Santos, o segundo processo, Margarete Rose Ramos de Macedo Cavalcante, terceiro, senhora Creuza Viana de Oliveira, quarto, Célia da Costa Grasson, quinto, Edileide Barbosa da Costa, sexto, Maria do Socorro de Moura Coutinho, Vânia Lúcia Queiroz de Barros, Antônia de Freitas Braz, Ademir Oliveira da Silva e Maria Alzanira dos Anjos Tavares. Todos esses processos de aposentadoria receberam a análise da área técnica e manifestação ministerial ao relatório. Obrigado, conselheira. Passo a palavra ao novo procurador doutor João Isidro para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos que acabam de ser elencados, o parecer ministerial seguiu também a orientação da área técnica pela legalidade e registro das aposentadorias neste âmbito. Todos são servidores da Secretaria de Estado de Educação, e com exceção do processo de Ademir de Oliveira da Silva, todos os demais são professor nível superior 30 horas, classe 2, referência J, e o Ademir é classe 1, referência J. E Creuza Viana de Oliveira, apoio administrativo, nível 1, classe 2, referência 8, e Célia da Costa Grasson, professora P2, classe 1, referência I. Em todos os processos, os pareceres ministeriais, como já disse, são pela legalidade e registro das aposentadorias neste tribunal. São os pareceres, senhor presidente. Obrigado, novo procurador. Passo a palavra à conselheira relatora para proferir seus votos. Obrigada, senhor presidente. Da mesma forma, todos os processos se apresentam aptos e, assim, ante todo exposto e tudo que mais consta dos autos, bem como considerando a regularidade da documentação apresentada e a conformidade do ato de concessão com o estabelecido na legislação em vigor, voto com base no artigo 61, inciso 3º da Carta Estadual de 89, pelo reconhecimento da legalidade do consequente registro neste tribunal das aposentadorias aqui apreciadas,
né, destacando que o processo 134.984, nós não fizemos o ajuste da referência, aqui no voto vai continuar com referência 7, em razão, né, do tema 1157 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que passou a ter validade a partir do dia 1º de abril de 2022. Senhor presidente, pelo envio de notificação a todos os interessados no teor da decisão e encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e para observar o artigo 11 da Resolução TCE 103, de 14 de setembro de 2016, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente, em todos os feitos. Obrigado, conselheira. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Eu também voto no mesmo sentido, acompanhando os votos da conselheira relatora, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos da conselheira relatora. Passamos agora aos processos da nossa relatoria. Eu ouvi o doutor João Isidro e depois os demais pares. Eu gostaria de julgar em bloco do item 15 ao 27. Doutor João. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Valmir. Concordo, senhor presidente. Conselheira Dulce. De acordo, senhor. Passamos ao relatório. Trata os presentes processos de aposentadoria de servidores públicos estaduais. E o item 16 é uma pensão por morte para dependente de servidor aposentado no município de Rio Branco. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª GCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias e à pensão por morte. O Ministério Público se manifestou em todos os processos. É o relatório. Passa a palavra ao novo procurador, doutor João Isidro, para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, antes de fazer os pronunciamentos, eu gostaria de pedir que, doravante, fosse retificado, tanto no processo quanto nas decisões, o item 18 da pauta, o processo 133.101, consta a aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Norma Maria Correia de Queiroz, como sendo do quadro de pessoal do Estado da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte. Na verdade, a servidora foi aposentada e é servidora da Secretaria de Estado de Saúde. Houve uma confusão no processo. Desde o início, os pareceres se referem à Secretaria de Saúde, mas o cabeçalho, o título dos documentos tem figurado como da Secretaria de Educação. Isso acabou migrando para a pauta. Então, que seja feita a correção devida. Obrigado. Pois não, excelência. O primeiro processo trata-se de pensão em favor dos filhos do professor P2, 25 horas, grupo A, grupo 4A, nível 1, letra I, já falecido João Batista Marques de Assunção, em favor dos seus filhos menores, Linda Emily Araújo de Assunção e João Victor de Araújo de Assunção. Os demais processos tratam-se de cargo de professor, com exceção também do processo 133.101, de Norma Maria Correia de Queiroz, que, como eu já disse, é da CESAC na Educação, que foi aposentada como datilógrafa grupo 2, referência 8. E dos processos 133, 132 e 134, 157, de Lúcia Ferreira de Mendonça e Antônio Ribeiro Maia, que foram aposentados no cargo de apoio administrativo. O primeiro, nível 1, classe 1, referência 8, e o segundo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, corrigida, porque esse seria o enquadramento que a área técnica disse que seria o devido. Todos os demais processos são no cargo de professor nível superior 30 horas, classe 1 ou 2, conforme o caso, referência J,
e os pareceres ministeriais seguiram a orientação da área técnica, que constatou o cumprimento das exigências legais atinentes à matéria. Com essas considerações, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das aposentadorias neste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente. Obrigado, novo procurador. Com as observações feitas pelo novo procurador, doutor João Isidro, visto e analisado os presentes processos, ante o reconhecimento da legalidade de matéria, nos termos dispostos do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, voto pela legalidade e registro das aposentadorias e da pensão por morte, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, e do Instituto de Previdência do município de Rio Branco para as devidas providências, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto. Senhor presidente, é uma questão de... Falamos igual. Pode falar, doutor João. É a mesma, conselheira. Pode falar, fica à vontade. Sobre a emenda, eu consulto Vossa Excelência se vai ser aplicado o tema 1157 para que a referência aí ela permaneça como ela veio indicada, né? Não como nós fazíamos anteriormente. No caso, o Ministério Público solicitou de Vossa Excelência que a referência saísse do 7 para o 8. Em razão do tema no meu processo, eu mantive a referência 7. O seu também, conforme já informado pelo doutor João Isidro, é a mesma referência. Não é isso, doutor João? Era a referência 7, vocês pediram para 8, né? Isso, excelência. Nós seguimos a orientação da área técnica, que tinha emitido um parecer nesse sentido. Então, são o item 19 e 20, não é isso? Não, é só o 20 da pauta. Só o 20. Então, eu vou acompanhar mesmo o voto da conselheira Dulce, já aqui exposto pelas razões, em razão da decisão do STF, no item 20. Uhum. Correto. Obrigada, presidente. Obrigada. Em votação, conselheiro Valmir. Ok, senhor presidente. Senhor presidente, tudo bem, eu voto com Vossa Excelência com a devida correção pronunciada pelo Ministério Público quanto ao processo do item 18 da pauta, processo 133, 101. Esta foi o pedido do Ministério Público. Foi Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado. Assim decidiu-se, a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Não havendo mais processos a serem julgados, nem havendo expedientes a serem lidos, passamos às comunicações. Com a palavra, o novo procurador, doutor João Isidro. Nada a comunicar, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Valmir. Da mesma forma, senhor presidente, só para parabenizar Vossa Excelência pela sessão, mais uma vez, uma sessão realmente muito ágil, rápida e produtiva. Parabenizo Vossa Excelência. Digo da minha satisfação estarmos juntos mais uma vez, revendo o nosso nobre procurador, doutor João Isidro, pessoa de minha autoestima, e doutora Dulce, nobre presidente, minha nobre doutora Érica, que tanto nos ajuda. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir. Conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Também dizer para o doutor João que é um prazer tê-lo de volta conosco e parabenizar a presidência do tribunal, a Escola de Contas, né, pelo evento que realizaram ontem, que foi extremamente produtivo para o tribunal. Parabenizar também Vossa Excelência pela condução da sessão, agradecer a doutora Érica e a todos que nos ajudam a realizarmos esta sessão ainda na forma online. Um bom dia a todos, senhor presidente. Obrigado, conselheira Dulce. Desculpa que eu estou meio gripado. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão, agradecer ao conselheiro Valmir, conselheira Dulce, novo procurador doutor João Isidro, agradecer a Érica e toda a sua equipe que tornam possível a realização dessa sessão, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Web e desejar um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe.